A melhor parte de você vir à casa de Deus é ouvir a voz de Deus. Aleluia. Então hoje nós vamos ouvir nosso bispo Haroldo. Aplauda ao Senhor pela vida do bispo. Olha. Aleluia. Soltai a muleta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, Igreja do Avivamento. Amém. Eu estou igual Jacó, mancando, mas abençoado. Aleluia. Senhor abençoa Jacó, Jacó saiu mancando, mas saiu com a bênção do Senhor. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e privilégio de poder estar aqui em Pirapora do Bom Jesus, participando do aniversário desta igreja. 4 anos, quarto ano da igreja aqui em Pirapora. Parece que ainda foi ontem, queridos, que nós inauguramos aqui, ou iniciamos o trabalho aqui em Pirapora do Bom Jesus. Lembro-me como se fosse hoje, quando nós estávamos na fase de transição para a visão celular, e Deus, eu estava naquela empolgação muito grande, né? É tão bom, né? Quando a gente fica com o nosso primeiro amor fica aflorado no coração. E existia uma célula aqui. Tem alguém da barragem aqui? Tem alguém? Levanta a mão. Quem é da barragem? Ninguém? Ninguém. Tudo bem. Pois é. Então, nós tínhamos uma célula na barragem, né? E eu me lembro que, a partir dessa célula, Deus gerou em nosso coração de iniciar um trabalho aqui. E aí eu vim para cá, nós iniciamos, o pastor Júnior e a pastora Jéssica começou a trabalhar na célula, e então chegou uma época que eu falei assim, vamos abrir uma igreja. Deus gerou no nosso coração aquele desejo, aquela vontade, e estivemos aqui algumas vezes. A Mônica, na época, ela estava conosco aqui, participava, a célula era na casa dela, e aí até que nós achamos aqui um salão aqui do lado, né? Um pouco mais acima, nesta mesma rua. E aí começamos aquele processo, né? Eu ajeitei tudo o som, as cadeiras, e pintamos e ajeitamos. E aí eu disse para o pastor Júnior, recém-casado com a Jéssica, e eu disse assim, vocês vão ficar lá agora como pastores lá na igreja. Queridos, eu confesso que hoje de manhã eu estava orando e veio no meu coração as recordações. E junto com as recordações eu fiquei muito emocionado, né? Porque a verdade é, queridos, que o Júnior e a Jéssica não tinham nenhuma experiência de estar à frente da igreja, além de ser muito novos ainda na época. Hoje eles estão com 27, mas na época tinha 23, né? Então 23 anos de idade. Mas, e eles, assim, não é inocência também, sabe a inocência de Deus que é gerada no nosso coração? Pois é, eu enviei eles para cá, né? E contando com a célula, contando com as pessoas que participavam na célula, mas pouco tempo depois que aqui eles estavam, a gente viu que não tinha cooperação nenhuma daquelas pessoas que estavam inseridas naquela célula. Eles acabaram não vindo por conta de ser longe, por conta de passou aquela empolgação do encontro e tal, e acabaram se afastando. Mas Deus queria trabalhar eles primeiro, né? Deus queria forjar nele realmente o ministério pastoral. E eu entendi isso, né? Tanto que ele chegou a vir para cá, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu, assim, no outro dia perguntei, e aí, como é que foi lá, tal? Assim, só estava eu lá. Entrei, orei, fechei a igreja e vim embora. Então, aquilo, né, a gente ficou meio que espantado no momento e tal. Mas isso foi por algumas vezes,
né? Por alguns dias, mas eles não desistiram. E sabe, queridos, o desafio que é feito a nós é para forjar em nós algo do céu. Deus, quando Ele desafia nós a alguma coisa, é para forjar em nós, é para fazer com que nós cresçamos, amadureçamos. E a verdade é, queridos, que Deus gerou em meu coração e disse assim, ó, fica em paz, porque eu é quem faço a obra, não é a partir das pessoas que estão na célula. Deixa que o povo eu vou levantar, e que o povo eu vou preparar e que eles vão continuar. Então, queridos, mas só que aí, claro que cada pessoa tem que ter a sua decisão, né? E é na perseverança, querido, que Deus concretiza os seus planos em nós. É só na perseverança. A perseverança é tudo na vida de uma pessoa, ministerialmente falando, espiritualmente falando, materialmente falando, socialmente falando, enfim, tudo depende da nossa perseverança. Quando você iniciar algo, e quando vier as dificuldades, as lutas, e você desistir, aí é aquele negócio que a Bíblia fala que você não pensa você que vai chegar em algum lugar, não vai chegar em lugar nenhum, não é? Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos vai chegar em lugar nenhum. Mas é na perseverança que Deus honra, que Deus abençoa. E eu louvo a Deus pela vida, não por ser meu filho, porque depois eu assim, até falei com Deus, né, de expor meu filho, minha filha de Jéssica, né, de expor eles em um ministério que poderiam ser frustrados. E talvez hoje, se não fosse eles estarem perseverando, poderia estar frustrados ministerialmente falando. Mas eu vejo assim a igreja de Pirapora como uma igreja que foi gerada na perseverança, na luta, na garra. E você sabe, queridos, é difícil para nós virmos de lá, não é? De Barueri, uma vez. E eu estava falando no carro, olha, o Júnior faz esse caminho aqui algumas vezes durante a semana. Teve semana de fazer 4, 5 vezes, não é, esse caminho de lá para cá. Então, queridos, e hoje ainda continua fazendo algumas vezes na semana. E isso, queridos, eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus pela vida do Júnior, pela vida da Jéssica, pela perseverança, pela garra, pela luta que vocês tiveram e por amor à obra, né? Porque, pelo contrário de receber alguma coisa, eles sempre foram aqueles que contribuíram para com a obra, sempre foram aqueles que investiram na obra, né? E por conta disso, Deus está honrando com essa igreja, e eu quero, em nome de Jesus, profetizar aqui em Pirapora do Bom Jesus. A Novo Tempo aqui em Pirapora vai ser muito conhecida, não pelo seu tamanho, pela sua proporção e beleza, que nós vamos ter aqui um templo grande, bonito e bem localizado, abençoado, com estacionamento cheio de carros, mas não vai ser conhecido por isso, vai ser conhecido pela presença de Deus, aleluia, pelo Senhor, pela presença do Senhor neste lugar, nessa igreja, através da vida desses irmãos. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela vida do Júnior, pela vida da Jéssica. São meus filhos, mas eu também aprendo com eles, né, pela garra que eles tiveram de estar aqui, em um desafio muito grande, um desafio, não é verdade? Você vir numa cidade como essa, andar 40 quilômetros praticamente, chegar aqui e não ter ninguém praticamente, né? E aqueles que tinham, eles tiveram dificuldade de serem aceitos como pastores aqui, por conta da sua idade. Foi uma luta muito grande, muita oração, muito jejum na presença do Senhor, né? Foi uma luta, mas eles perseveraram e Deus honrou. Hoje eles são aceitos aqui como pastores, né? É uma honra, né, ter o Júnior ter, né, Deus abençoou ele com pastores aqui. Hoje tem pastores, hoje tem pastoras, tem líderes aqui que os ajuda,
que estão aí fazendo a obra de Deus, né? Aí junto com eles, e eu louvo a Deus por isso. Isso é Deus honrando a vida deles no ministério, e não vai ser só isso, né? Agora não pensa vocês daqui de Pirapora que eles vão ficar aqui para sempre. Você pode ter certeza que quando Deus fala assim, ó, vai lá para não sei para onde, Santana do Parnaíba, aleluia. Tem alguém de Santana do Parnaíba? Profetiza um novo templo lá em Santana do Parnaíba, em nome de Jesus. Amém, queridos? Jandira, Itapevi, né? Então, quando Deus falar, então, aí vocês... Mas aí, queridos, Deus já vai estar assim, né? Deus já está abençoando, temos obreiros aqui capazes aí de continuar a obra do Senhor, mas eu creio assim, que pela proporção da obra que Deus tem nesse lugar, Deus está preparando ainda muito mais obreiros aí, para Deus abençoar mesmo todas as pessoas daqui de Pirapora do Bom Jesus. Amém, queridos? Aqui, Júnior e Jéssica, deixa eu orar por vocês, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria que os pastores também pudessem vir aqui. Aleluias. O pastor Osmar, querido, olha, é uma luta para chegar aqui. Você sabe que quando estava tudo certo, nós íamos sair, vamos dar partida. Dei a partida no carro, o carro tinha arriado a bateria. Nunca tinha acontecido isso antes. Então, aí fomos e tal, aquela luta, né? Foi lá e Deus preparou o Ederson, que é prudente, homem prudente, vou te falar, é uma bênção. Cadê o Ederson? Está lá fora, né? Glória a Deus, homem prudente é uma bênção. Ele disse assim, não, eu tenho um cabo aqui para fazer a chupeta aí no carro. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu já estava assim preocupado, né? Então, a prudência da parte do Ederson tirou, não nos deixou lá parado lá e sem vir para cá. E o pastor Osmar, que veio à frente, queridos, com a família, a mãe dele passou mal no caminho, né? E ele teve que voltar do caminho. Então, você vê, são guerras espirituais que são travadas. Amém, queridos? Eu gostaria, vamos orar. Pastor Adriano, me ajuda aqui, estenda as mãos, pastora Simone, por favor. Pastor Alexandre, cadê o pastor Bispa? Vem aqui. Pastor, aleluia, Edmilson, vem cá, pastor. Pastor Edmilson é o nosso mais novo pastor do ministério. Aleluia. Glória a Deus. Estou profetizando aqui. Aleluias. Pastor Edmilson Edmilson, não, é Edilson, né? Ademilson, oh Jesus amado. Ademilson, glória a Deus. Também é difícil, né? Ele é que é o responsável pelo site da igreja, pelas gravações, né? Quem sabia quem não sabia que a gente tem um site na igreja? Deixa eu ver, levanta a mão. Não sei, eu não sabia. Opa, ainda bem que é só 3, né? ipnt.org. É isso? ipnt.org. Amém? Depois você entra lá, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dos pastores. Eu sei que tem mais obreiros aqui, tá? Sejam abençoados também nessa oração, em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos. Fica de pé um instantinho, igreja. Estenda as tuas mãos para cá, para a vida desses pastores que têm orado pela vida de vocês. Amém? Os pastores que estão aqui também, vai estar abençoando eles. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesse instante, neste momento. Ó Deus querido, pela vida, Senhor, do pastor Júnior, da pastora Jéssica, pelo qual o Senhor amado em seu desafio, meu Pai, permaneceu firme, fiel, perseverante, meu Deus. Senhor amado, e hoje podemos ver os frutos, Pai, daquele trabalho, Senhor, penoso, difícil, mas o Senhor, meu Deus querido, tem desde já, Senhor, gerado esses frutos. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos pastores auxiliares, das pastoras, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos, dá graça, Senhor amado, ó Deus querido, sobre a vida dos teus filhos, que eles venham crescer, meu Deus, que eles venham desenvolver o ministério deles, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, andando na tua presença, Senhor, que haja unidade, meu Deus,
Senhor, para a glória do teu nome, que a tua igreja venha a ser abençoada através dos teus filhos, teus servos, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo desde já, Senhor, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor pela vida dos pastores. Obrigado, pastores, em nome de Jesus, obrigado, glória a Deus. Diácono Ezequias, traz aí um copinho com água para mim, glória a Deus. Queridos, eu confesso que também fiquei assim, não preocupado, mas até mesmo surpreso pela vida da nossa irmã Fátima, porque ela era uma pessoa muito cheia de saúde. Ela já veio aqui em Pirapora, do Bom Jesus, ela é a esposa dela, e por esses dias ela esteve em casa, me visitando, e uma pessoa cheia de saúde, cheio de vida, e você vê de uma hora para outra, um problema, um AVC, parece que estourou uma veia. AVC é quando estoura uma veia, um derrame de uma veia na cabeça, e o sangue, ele é derramado no sistema nervoso, e é onde é atingido aquele sistema nervoso que comanda parte do corpo, ela acaba sendo paralisada. Tem casos que é muito forte, né? Eu sei disso porque meu pai, ele teve. Então, você vê uma pessoa jovem ainda, nova, né? E aconteceu isso. Então nós estamos sujeitos, querido. Não é porque nós servimos a Deus que nós não estamos sujeitos a passar por situações, por problemas, por lutas, por dificuldade. Nós não estamos imunes neste mundo. Nós estamos sujeitos a ficar doentes, né? Ficar desempregado. Então nós estamos sujeitos. Então, o importante, querido, é você estar firme a cada dia na presença de Deus. É isso que Jesus disse. Vigiai e orai, porque o dia do Senhor, ele vem como ladrão, de noite. Então, o ladrão de dia ainda dá para você ver, desconfiar, né? Mas ele vem como ladrão de noite. Então, isso não quer dizer que, é claro que a gente associa esta passagem com o arrebatamento da igreja, mas também podemos associar a um momento como esse, que somos pegos de surpresa, não é? E por isso nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. Nós temos que nos preparar a cada dia, viver a cada dia, como se Jesus fosse voltar para nós naquele dia. Essa é a estratégia. É como os alcoólatras anônimos. Todo dia um dia. Não é assim, ó, o sistema, como é que é o lema dos alcoólatras anônimos? Você viver cada dia. Vencer a cada dia a tentação de beber, de se embriagar. E assim é nós, queridos. E Jesus, ele nos ensinou isso. Para que nós não venhamos a estar ansiosos pelo dia de amanhã. Pelo contrário, não sabemos o mal do dia de amanhã. Basta o mal a cada dia. Então, temos que viver o tempo todo, queridos, sabendo, esperando que Jesus pode voltar a qualquer hora e de várias maneiras. Não é? De repente um acidente, quantas pessoas... recentemente, o ano passado, aconteceu um acidente com Marys Murray, um pregador dos Estados Unidos. Cara, até as brincadeiras dele, a gente era assim, sabe, era espiritual. O homem tinha uma capacidade.
um dom tremendo. E ele, de avião, quando foi pousar o avião, bateu numa torre de um guindastre e o avião explodiu, morreu ele, a família, todo mundo. Então nós estamos sujeitos. Então, queridos, o que Jesus disse assim? Olha, orai e vigiai, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o ladrão ou que o Senhor vai vir buscar, vai vir como o dia, como o ladrão à meia-noite, ou como ladrão de noite. Bom, queridos, se eu entrar aqui, Mateus 6, lá o tema deste aniversário, desse trabalho, 4º ano de aniversário da igreja aqui em Pirapora. Diz assim, 6:9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, esta passagem da Bíblia, da palavra de Deus, esse ensinamento de Jesus, acredito eu que é o mais conhecido no mundo inteiro. Ainda ontem estava lá na célula Pescadores de Alma. Tem pescadores de alma aí? Glória a Deus. A célula Pescadores de Alma, que por um acaso, por coincidência, fez 4 anos, né? O aniversário lá ontem. Estava muito bom aquele negócio, principalmente o final. Muito bom. Aleluia. Glória a Deus. E nós tivemos, pastor Alexandre ali, e nós tivemos ali falando um pouco sobre o Pai Nosso. E a verdade é, queridos, que Jesus era um revolucionário na época, nos ensinos. Por quê? Porque os religiosos, queridos, eles tinham aquela base na lei, mas que tornou-se uma coisa mecânica. E quando ele disse assim, Pai Nosso, aqui, o contexto onde estavam, ele estava dizendo isso, queridos, as pessoas, aliás, o próprio Jesus foi condenado porque Caifás, que era o sumo sacerdote, disse, tu és o Filho de Deus, ele disse assim, eu sou. E verás ele subindo e descendo com os anjos, né, à destra do Pai. Então, aí Caifás rasga suas vestes e diz assim, ó, blasfêmia. Porque o pai, chamar Deus de Pai era uma blasfêmia. Mas Jesus estava ali para quebrar mesmo os paradigmas, os dogmas religiosos. Pastor Rogério, eu gostei da sua camisa, pai. Aleluia. Bonita. Quebrar os dogmas religiosos. E então ele disse assim, olha, eu quero estabelecer uma intimidade entre vocês e Deus que está nos céus. E para estabelecer essa intimidade, nós vamos fazer o seguinte, a partir desta época, deste novo tempo, nós vamos orar dessa forma, Pai, ter Deus não como o Yahvé, que estava distante, mas como Ele como Pai. Relacionamento, filho e pai, ele queria estabelecer esse relacionamento. Só que aí ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, não é o relacionamento, querido, entre Deus e o homem como pai, não é um relacionamento
de um pai comum, de um pai pecador limitado. Vai ser assim, ó, é o Pai nosso que estás nos céus, é o Criador dos céus e da terra, é aquele Pai que tudo pode. É aquele Pai que tem poder, que tem autoridade. E aí, queridos, ele fala assim, santificado seja o teu nome. É claro que aí, para nós mantermos um relacionamento com Deus como Pai, nós temos que ter caráter do Pai, característica do Pai, que é a santificação, que é a conduta. E aí é onde o Pai vai ter nós vamos ter esse relacionamento com o Pai, a partir e santificar o nome do Senhor, através das nossas atitudes, através da nossa conduta, porque Deus já é santo. Ninguém vai transformar o nome dele mais santo, a não ser pela nossa própria conduta. E Deus, queridos, quando ele fala assim, venha o teu reino, que é venha o teu governo sobre nós, venha, governe sobre a minha vida, o reino de Deus. Deus sempre, ele estabeleceu parâmetros para que nós nos relacionássemos com ele. E aí, quando ele fala, venha o teu reino, e é bom, eu não quero aqui estender muito na minha introdução, quando ele fala assim, venha o teu reino, é a partir de nós estarmos tendo um relacionamento com ele, uma intimidade com ele, com o caráter dele, santificando o seu nome, através da nossa vida, da nossa conduta, no trabalho, na escola, no dia a dia. A partir daí, então, nós podemos dizer, venha sobre mim o teu governo. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. A partir daí. E aí ele continua, né, queridos? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Olha, basta a cada dia o seu mal, peça só para hoje, amanhã. É Deus, ele falando conosco, ó, confia em mim. Se as aves do céu, nenhuma, tem tantas aí, nenhuma cai no chão de fome, pode deixar que você é mais importante do que as aves do céu. Quando ele fala sobre isso, né, o pão nosso de cada dia, lança suas ansiedades em mim, que eu tenho cuidado de vós, fica tranquilo, fica em paz. E aí, queridos, ele fala sobre o perdão, perdoa-me como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem, não é? Então, ó, se eu não perdoar, Pai, não precisa me perdoar. Então, você vê que a oração do Pai Nosso é muito profunda. Mas eu queria falar e me deter sobre o reino, não é? Porque venha sobre nós o teu reino, é o tema desta festa, desta festividade. Venha o teu reino. E o que é o reino? Primeira coisa, o que é o reino de Deus? Queridos, o reino de Deus, aliás, a mensagem central da Bíblia é sempre o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus, desde o Antigo Testamento, ele estabeleceu o reino de Deus na terra. E é importante isso, queridos, o reino de Deus ser estabelecido na terra, porque às vezes nós pensamos o seguinte, que o reino de Deus é um espaço físico no céu, aonde o Senhor vai nos levar para nós morarmos com Ele. Mas a verdade é, querido, que o reino de Deus, Deus sempre quis estabelecer, descer aos céus para ter esse relacionamento com o homem. E o reino de Deus, ele passa a ser um tempo, um período, ele passa a ser, querido, uma comunhão com os filhos dele, um governo dele, não é um espaço físico em si, mas é um tempo, um tempo de comunhão, é um tempo de estar junto, é um tempo onde o Senhor governa, incluindo as pessoas.
incluindo as pessoas. Quem está entendendo diz amém. Então, e Jesus ele sempre ensinou o que é e como funciona o reino de Deus. A palavra de Deus ela é rica, não é? Quando nós vamos ver sobre isso, principalmente nos evangelhos, em Marcos, a pregação central de Jesus é o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí ele fala várias parábolas como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é como um agricultor que estava arando a terra e ele achou lá um tesouro. Aí ele foi e vendeu tudo que tinha, comprou aquela terra, mas não por causa do valor da terra em si, mas por causa do tesouro que ali estava escondido. É como aquele que comercializava pedras preciosas, e ele achando uma pedra muito preciosa, foi e vendeu tudo que tinha, quer dizer, renunciou tudo que tinha para comprar e adquirir aquela pedra preciosa. E entre outras coisas, né, várias parábolas que o Senhor fala e ensina sobre o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Nós vemos que é um tempo ou um estado onde o rei reina. É um tempo, um estado onde o rei reina na sua plenitude, não é? Então, é um estado onde o rei Jesus, ou o rei próprio Deus, reina, e a partir da sua constituinte, nós vimos agora no impeachment, agora da ex-presidente da República, falando muito sobre constituinte, né? Infringiu a constituinte, que ignorou a constituinte, não é? Então, a constituinte é o quê? Um conjunto de leis que rege o país. E o reino de Deus, querido, ele é um estado onde o rei reina a partir da sua constituinte, um conjunto de leis estabelecido no céu que reine sobre a terra. Quem está entendendo diz amém. Então o reino de Deus na verdade, um estado onde o rei, em sua plenitude, ele reina a partir da sua constituinte. O reino de Deus, querido, é a conexão com o homem. O reino de Deus é a conexão de Deus com o homem. É onde conecta, sabe? Você pegou lá o cabo da extensão e colocou na tomada. E o reino de Deus é essa conexão, querido. É onde está conectado, não é? Quando está conectado com o homem. Quando nós olhamos para trás, por exemplo, quando Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden, lá estava Adão e Eva representando a humanidade, sendo regido por Deus em toda a sua constituinte. Lá tinha uma constituinte, tinha leis que o Senhor falou para Adão: olha, Adão, você pode comer de todos os frutos aqui, menos desse aqui. Era lei. E Adão vivia ali na sua comunhão, na plenitude da comunhão com Deus. Todos os dias Deus vinha e tinha aquela comunhão plena com o homem. Era o reino de Deus estabelecido na terra. A terra era reinada, o rei era o próprio Deus, com Adão sendo a conexão, Adão sendo participante, Adão reinando com Deus. A verdade é, queridos, que Deus sempre quis compartilhar o seu reino com o homem. E aí o Senhor criou Adão e Eva e falou assim: vocês vão participar desse reino. Vocês vão reinar comigo. E Deus criava lá os animais. Adão, olha esse negócio aqui do pescoço bem grande aqui. Dá um nome, vai. A girafa. O outro é dessa tromba. A elefante. E Adão reinando ali na terra, a partir da constituinte de Deus. Enquanto ele estava obedecendo, não estava infringindo a constituinte, Adão estava reinando. Só que aí, queridos, Adão pecou, Eva depois, posteriormente, Adão,
E aí, então, foi rompido esse relacionamento, foi desconectado. Porque, como Deus sendo totalmente santo, Ele não tinha como reinar em uma terra que tinha sido contaminada pelo pecado. E tanto é que ali, o Éden, que representava o céu, Adão foi destituído, foi posto fora daquele lugar. E lá foi colocado anjos para guardar o Éden, para que ele não entrasse mais e participasse daquele reino mais. Por causa do pecado. E a partir daí, queridos, a humanidade entrou numa decadência muito grande. Não é? Uma decadência muito grande. E aí o reino das trevas começou a imperar, quer dizer, começou a agir. Ele foi entregue, na verdade, pelo homem ao próprio diabo. E o diabo, que é o príncipe deste mundo, começou a reinar na humanidade. E aí, queridos, você imagina, né? Por isso que o mundo está o caos que está. Cada vez pior. Tem gente que fala assim, vai mudar o governo, vai melhorar. Não, querido, vai piorar. Cada vez pior. 10 anos, 20 anos atrás era um pouquinho melhor. Hoje as coisas estão bem pior. E daqui 10 anos, 20 anos, vai estar muito pior, mas Deus sempre vai reinar a partir de um remanescente que vai estar entregando a sua vida a Jesus e vai reinar com um homem aqui na terra para a glória e louvor do seu nome. Aleluia. E aí, queridos, só que Deus sempre quis reivindicar o seu reino, que foi entregue pelo homem. A aliança foi quebrada. E Deus sempre levantou pessoas com pessoas que não concordavam com a constituinte do reino das trevas. Com um conjunto de leis que as trevas regiam. E a esses Deus dava a eles uma atenção especial. E a esses Deus estava com eles, mesmo eles estando sob o reinado o rei das trevas. E Deus então levantou um plano, um projeto para estabelecer o seu reino novamente, ou para reivindicar o seu reino. De que forma, queridos? Deus levanta Abraão, que tinha o Espírito de Deus, separa ele da sua família, forma uma nação, e dentro daquela nação, querido, Deus estabelece o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? E dentro do tabernáculo, a arca da aliança. E ali estava novamente a arca da aliança, com pessoas, com coisas da terra, conectado com coisas dos céus. Estava ali os anjos, a presença de Deus. Então, a arca da aliança, querido, que era o tabernáculo na terra, que era a presença de Deus na terra, dava ao homem novamente a oportunidade de estar novamente sendo o rei, sendo reinado pelo próprio Deus. Só que aí tinha o pecado que tinha que desconectado, o pecado que tinha separado. E Deus, ele dá então, levanta ali um cordeiro, o sangue que representava a vida, e ali para tornar, ou para fazer com que aquela pessoa que ali estivesse, ou a nação, ali ele sendo representado, o sacerdote que representava a nação, ou as pessoas dali de Israel, pudesse fazer o sacrifício do pecado, e por um momento, por um tempo, um período de tempo, novamente aquelas pessoas desfrutavam da presença de Deus. Por quê? Porque o pecado era transmitido para o cordeiro. Era assim, o sacrifício era assim, pelo pecado. Trazia-se o cordeiro ao sacerdote, o sacerdote levava no lugar santo, no tabernáculo. Ali, o sacerdote, representando o povo, colocava as mãos sobre o cordeiro,
transferia o pecado sobre aquele cordeiro era morto, degolado, e o seu sangue era aspergido no altar, e o pecado momentaneamente daquelas pessoas, o do sacerdote em si, era perdoado, e o sacerdote então desfrutava novamente da presença do Senhor, da presença eterna de Deus. E novamente, querido, ele tinha um estado ali naquele momento onde estava conectado com o céu, aleluias. E aí então, queridos, o povo também passou a desfrutar daquele momento, só que era momentâneo, era um momento, não é? Posteriormente, ele é feito o templo de Salomão, e dentro do templo era feito os sacrifícios, e então era um momento onde Deus estabelecia o seu reino novamente. Olha, vocês vão ser reinados por mim aqui. E passava aquele momento, aquele sangue só perdoava, ou só era o suficiente para perdoar os pecados momentâneos, ou até ali feito, e os que se seguiam já não fazia mais efeito naquele sangue. E aí, queridos, o homem então desfrutava do reino de Deus por um instante. Só que Deus continuou a trabalhar para reivindicar. E aí em João, no capítulo 1, versículo 14, eu gostaria de ler com vocês, João 1,14, põe aí no telão se der. Glória a Deus. Estou correndo aqui, eu quero chegar só até meia-noite, não quero passar. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de perdão. Cheio de graça e de verdade. Agora, queridos, vem Jesus. E Jesus, ele é estabelecido, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. O próprio, aqui o original grego fala assim, que esse viveu entre nós, que fez morada entre nós, significa trazer o tabernáculo no meio de nós. Trazer o tabernáculo, trazer a presença de Deus, trazer o seu reino, agora não como um momentâneo, mas o seu reino veio fazer morada, o tabernáculo veio fazer parte, da humanidade, veio morar no meio de nós, veio estabelecer-se de uma vez por todas. E o próprio Jesus, que se fez carne, a palavra de Deus fala em Filipenses, né, que ele deixou a sua glória, seu estado de glória, se fez carne, e se fez homem no meio de nós, e através da obediência, foi obediente até a morte de cruz. O próprio Jesus, o próprio Deus se esvaziando de si mesmo, vindo morar conosco. A presença dele não veio mais através de uma figura, mas agora veio através de si próprio. Ele mesmo veio fazer morada no meio de nós. O tabernáculo foi estabelecido de uma vez por toda no meio de nós. E o reinado do Senhor, o reino de Deus, aleluia, foi estabelecido de uma vez por todas. Ele veio lá do céu e se fez carne no meio de nós. E diz assim, ó, aqui está o meu tabernáculo. Agora não é com sangue de cordeiro, não é só por um momento, mas eu vou fazer morada no meio de vós. Aleluia. E é claro, ele não só era o tabernáculo, a presença, ele não só era o reino estabelecido, mas ele também era o cordeiro. Porque o pecado, querido, o pecado tinha um problema do pecado,
Mas João disse assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Então, queridos, ele não era só a presença, mas ele foi o próprio Cordeiro de Deus entregue na cruz do Calvário, que tira o pecado do mundo. E aí, queridos, a partir daí, Jesus Cristo estabeleceu o seu reino na terra, para que nós reinássemos com ele, para que a igreja do Senhor reinasse com ele a cada dia, a saber, queridos, aqueles que já puseram a mão sobre a cabeça do Cordeiro, ou sobre o Cordeiro, aquele que transmitiu já o pecado para o Cordeiro, porque é necessário, querido, você transmitir o seu pecado para o Cordeiro, a partir daí, você vai reinar com ele. Mas é necessário você transmitir o seu pecado. Ele está aí, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas necessário era que os sacerdotes impunham as mãos sobre o Cordeiro, os pecados fossem transferidos para aquele Cordeiro, e a partir daí eles tinham um estado de conexão com Deus, de reinar com Deus, e também com Jesus não é diferente. Você que talvez esteja aqui hoje pela primeira vez, segunda ou décima, que você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você ainda não aceitou Jesus no seu coração, que você ainda não decidiu ainda transferir os seus pecados para Jesus, é uma boa oportunidade. O Senhor Jesus está aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele está disponível e disposto para que você estenda as tuas mãos e diz assim: Senhor, chega, estou cansado de viver na vida de erro, na vida de pecado. A partir de hoje eu quero viver segundo a tua constituinte, segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor fala, segundo o seu caráter, e eu quero viver e reinar contigo para todo sempre, aleluia. Venha o teu reino. Aí é onde a gente, essa oração faz parte. Venha o teu reino, o teu governo sobre mim. Senhor, eu não quero mais eu mesmo governar a minha vida. Eu não quero eu mesmo, Senhor, ser aquele que tome as decisões da minha vida. Senhor, venha o teu reino. Governe a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E aí, queridos, aí a palavra de Deus fala que Jesus não vai vir durante os terremotos, guerras, rumores de guerras. Agora mesmo nós temos um rumor de guerra muito sério no mundo, né? Que é a Rússia, lá contra a Síria, enfim, está um rumor de guerra muito grande. E ele não vai vir nessa época, nesse período, apesar que vai estar se intensificando, está chegando o dia. Mas ele disse assim, quando a minha palavra for pregada a todas as nações, então aí virá o fim. Então a verdade é, queridos, que cada um que Deus, nós vimos na trajetória da palavra de Deus, desde lá o Antigo Testamento, teve o seu propósito. Teve o seu plano, o seu projeto. Mas hoje está conosco o bastão, a responsabilidade. E Jesus vai vir, queridos, quando esta palavra for pregada a todas as pessoas, nações e línguas. Mas o que é que nós estamos fazendo na nossa vez? E o Senhor nos chama para a responsabilidade. Você tem a responsabilidade para que o meu reino venha na sua plenitude.
Não só parcialmente, porque hoje, queridos, o reino de Deus é estabelecido na terra, nós reinamos com o Senhor parcialmente. Só aqueles que creem no seu nome, só aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Mas há uma época preparada, estabelecida, quando a palavra de Deus for pregada, anunciada a todo mundo, que o Senhor vai vir dos céus, vai prender o diabo e todos os seus demônios no abismo e estabelecer um reino nessa terra, e ele não vai vir reinar sozinho, ele vai vir reinar com a igreja do Senhor, com a noiva do Senhor, que somos nós. E aí, na sua plenitude, o reino de Deus estará estabelecido na terra, durante 1000 anos. Depois nós vamos para a eternidade reinar com Ele. A Bíblia diz que aquele que é crucificado com Cristo também reinará com Ele, aleluia, para todo sempre. Então, queridos, nós vamos viver esse período, ainda que você parta para a eternidade, o Senhor te chame, que o Senhor te chame na sua presença, de pé na presença de Deus, porque se não chamar, não vai viver isso. Quer dizer, se você não estiver vigiando, se você não estiver vigilante, se você morrer no pecado, se você morrer na injustiça, você não vai fazer parte deste reinado. Mas se você morrer na justiça, fazendo aquilo que Deus quer, andando segundo a constituinte do céu, não é constituinte do Brasil, não é constituinte dos Estados Unidos, não, queridos, é a constituinte que o Senhor estabeleceu no céu, é as leis que o Senhor estabeleceu no céu. Se você estiver andando segundo esta constituinte, ainda que você morra, a Bíblia diz que naquele dia do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, os que estarão aqui na terra, todos serão transformados num piscar de olhos, e aí nos encontraremos com o Senhor nos céus, estaremos com o Senhor lá nas bodas de Caná, e depois de um tempo, querido, que está estabelecido por Deus, a Bíblia diz que o Senhor vai vir, aleluia, Apocalipse capítulo 19, e eu vi a noiva do Senhor adornada, e as portas abertas, e eu vi a noiva do Senhor adornada. Ele vai vir, vai tocar o pé no Monte das Oliveiras, aleluia, estabelecer o seu reino para todo sempre. E sabe quem vai vir com ele? Toda a igreja do Senhor reinará com ele, em nome de Jesus, aleluia. Mas nós temos que trabalhar para isso, querido. Reinar com Cristo é ser servos do seu reino, é servir ao seu reino nessa terra, anunciando, falando, ministrando as pessoas, ganhando vidas para o Senhor, para que este reino possa ser nele incorporado todas as vidas, quantas a igreja do Senhor for capaz, na sua limitação ou além da sua limitação, ganhar para esse reino, para a glória do Senhor. Venha o teu reino. Quando você anuncia, querido, porque a pessoa passa por uma tribulação, ele fala assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Nós temos esse costume, e a Bíblia fala mesmo, né? Maranata, que significa a hora vem, Senhor Jesus. Mas a verdade é, querido, que quando você é um instrumento de Deus, você está reinando com Ele na terra. Você é aquele que está com o cetro dos céus, dizendo àquela pessoa: olha aqui, você não precisa ficar submisso ao reino das trevas. Eu tenho aqui um rei, sirva um rei
sou de um reino que é muito mais poderoso, que é muito mais capaz, que é um reino que ele é muito mais poderoso do que esse rei, e é capaz de, o amor dele é tão grande, que você pode vir, sair desse reino, desatar desse reino, e fazer parte do reino de Deus. Nós fazemos parte, querido. Nós fazemos parte, nós reinamos hoje. Você que tem a comunhão plena com o Senhor, você reina hoje na terra, reina, com poder e autoridade, sem temor. Porque quando a pessoa está doente, nós somos capazes, por isso que nós oramos para a irmã Fátima. Irmã Fátima, Jesus Cristo te dá saúde, aleluia. Por quê? Porque a doença, ela veio depois de que veio o pecado, então ela faz parte do reino das trevas, mas nós temos autoridade e poder de dizer, olha aqui, Jesus Cristo te dá saúde, você pode ficar curado, liberto. A pessoa fica endemoniada, possesso, pode ser o menor servo do Senhor, ele chega, ergue a mão e fala assim, ó, em nome de Jesus Cristo, você não faz parte desse reino, pode bater em retirada, e ele vai sair em nome de Jesus, porque é você reinando com Deus na terra. Venha o teu reino, aleluia. É você dizendo, venha o teu reino. Qual é a nossa parte? É reinar sempre com o Senhor, é nunca se acovardar diante do reino das trevas. Você não precisa ter medo. Se você estiver com Cristo, você reinará com Cristo para sempre, aleluia. Glória a Deus. Venha o teu reino. Então, queridos, um dia Jesus vai estar reinando aqui na terra, na sua plenitude, na sua plenitude. Um dia ele vai vir com a sua igreja, nós vamos reinar com ele, durante 1000 anos aqui na terra, e depois na eternidade para todo sempre. Estaremos com ele para todo sempre, não é? O reino de Deus será estabelecido, e a igreja do Senhor, ela fará parte desse reino. Então, queridos, venha o teu reino. A verdade é, queridos, que Deus sempre, toda a história da humanidade, quis que o homem participasse, reinasse com ele na terra. Lá no Éden, querido, Deus reinava e o homem reinava com Deus na terra. O homem foi desconectado por causa do pecado, porque desobedeceu a legislação, a constituinte do céu. E aí, queridos, Deus, reivindicando o seu reino, estabeleceu o tabernáculo, e no tabernáculo a arca da aliança, aonde através do sacrifício de um animal, foi possível novamente o homem estar conectado no céu, reinando com Deus, sendo participante desse reino. E depois, querido, o próprio Deus veio, a arca, aliás, o tabernáculo veio fazer morada com nós, através de Jesus Cristo. Ele veio e estabeleceu morada no nosso meio. E a partir do seu próprio sangue, queridos, nós novamente, agora não só momentaneamente, aquele sangue não foi o suficiente para pagar nosso pecado momentâneo, mas aquele sangue, querido, todas as vezes que você erguer as suas mãos, aquele sangue está sendo jorrado lá na cruz. Você pode erguer as suas mãos e transferir as suas culpas ao Senhor. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e a partir de agora, Senhor, eu transfiro a minha culpa para o Senhor. Eu mereço morrer, mas o Senhor, Ele te substituiu lá na cruz do Calvário, e você ali então está livre para reinar com o Senhor na terra, aleluia. Venha o teu reino, e um dia, nós como igreja do Senhor, reinaremos com Ele, aqui na terra, durante 1000 anos, e depois, por toda a eternidade nos céus,
para a glória e louvor do nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.